Muito bem, o tempo passa, né? O tempo voa. É o último bloco do nosso programa BH Todo Dia, mas você não pode perder a programação do canal Viver Brasil. É isso mesmo. Logo depois do BH Todo Dia tem o nosso Saúde e Bem-Estar. Um beijo. Fernando Rocha que apresenta e conduz, e hoje o papo é sobre hormônio. Então não perca, logo depois do nosso BH Todo Dia, você confere Saúde e Bem-Estar. Aliás, gente, tem vários programas, então fique à vontade. Os nossos programas estão todos à sua disposição no canal do YouTube Viver Brasil. Vai lá, YouTube, canal Viver Brasil, e você acessa todos os nossos conteúdos na hora que você quiser. Combinado? E agora, maestro, eu volto para o meu trono, isso, para continuar aqui. E agora sim, né? O Dayan teve aí um intervalo para pensar direitinho. Eu quero saber de você, Dayan, nesse estresse todo que você vive, que é um trabalho de responsabilidade e tal. A arte, ela entra na sua vida? Então, Eliezer, eu queria te dar os parabéns, cara, pela habilidade de poder extrair uma confissão que eu acredito que poucas pessoas saibam dessa relação minha com a arte. Por quê? A gente não vai tanto a teatro atualmente como a gente ia há anos atrás. Perfeito. Cinema é muito próximo da gente em relação a, principalmente antes da pandemia. Você gosta de ir ao cinema, antes da com a pandemia. família? Agora hoje, como eu falei no começo do nosso bate-papo, eu vou a pé para o meu trabalho, Então hoje o que realmente é a minha válvula de escape nesse sentido da arte é a arquitetura da nossa cidade. Ah, que legal, cara. E em particular as casas ditas clássicas, aquelas que são históricas, tradicionais aqui em BH. E resistem ainda. Exatamente. E mais recentemente a gente já presenciou alguns festivais que são anuais aqui em BH. Agora, aquela arte de rua com as empenas, onde você tem as gravuras nas laterais dos edifícios, principalmente na região central, para mim, a luz do sol batendo num dia de céu claro, nessas empenas, traz um olhar diferente e acaba sendo, nesse dia a dia, alguns detalhes, você olhando às vezes a mesma gravura, você observa detalhes diferentes, a luz é diferente. Exatamente, muito o horário. Bom. Então essa relação, confessando aqui para vocês, é algo que me aproxima mais como uma válvula de escape na relação minha da arte, Da arte. E o outro, como foi comentado lá no começo por nossos dois colegas aqui, que na realidade um é o outro, na dupla, No nosso caso, a meteorologia, o outro do meteorologista é a própria atmosfera. Então, entender o jeitão da atmosfera, entender como a atmosfera se comporta diariamente, vai nortear a nossa relação de concentração, de envolvimento com aquela atmosfera, porque não necessariamente precisa ter nuvem no céu para ocorrer chuva. Perfeito. Então, a atmosfera te dá os sinais. Então, a mesma concentração que o bailarino ou o ator, necessita naquele momento, a gente passa por isso também. A nossa arte acaba sendo a atmosfera. Agora eu quero saber o seguinte, a Janaína falou que ela toca violão, que ela está se entregando. E você? Desenho, música, que arte que te chama a atenção, que você pratica de repente, ou gostaria? Eu não tenho uma habilidade para o instrumento formal como a Janaína falou no desafio do violão. Agora, se deixar um chuque-chuque na minha mão para fazer uma percussão, a gente consegue fazer um barulho interessante. Carioca. Esse é o espírito do carioca, é um sambista, tá ali na percussão. Ouviu aí, Janaína? Já dá pra gente montar uma banda. Escutei, já dá pra gente montar uma banda. Combinadíssimo. Ótimo. E aí já tem até dançarinos, também. Então já tá feita a jogada. Agora é o seguinte, Janaína, olha, você tem que provar. Você falou do violão. E aí, cadê o violão? Pois é, o violão tá ali, não dá para eu levantar porque eu tô no equipamento, mas eu já falei no intervalo que depois eu vou botar no Instagram um vídeo e marcar vocês, tá bom? Combinado, quero você tocando, hein, tá bom? A gente vai fazer tipo, show de calouros, vai pro trono ou não vai, E por aí vamos, isso, tá bom? Peraí, mostra aí. Tá, o violão tá ali, Muito bem, encapado, ali, tratamento profissional para ele. Parabéns. Profissional, cuidado com ele. Muito legal. Já que estamos falando de arte, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o VT, que mostra um pouco desse espetáculo dos nossos convidados aqui, só para dar um gostinho para vocês, depois a gente fala um pouco mais da peça. Vamos lá. Maestro, por favor. Você já sonhou em conhecer um castelo encantado? Eu amei aquele castelo maravilhoso!
É uma experiência tanto gastronômica quanto do espetáculo, lúdica, é encantador. A minha filha ficou encantada. A comida é maravilhosa, o espetáculo é surpreendente, é lindo, é tudo fantástico, é tudo encantador. Eu me senti realmente dentro de um castelo, me senti maravilhosa. Eu chorei muito quando eu vi isso, porque a minha princesa favorita é a Bela. Quando o príncipe se transformou na fera, e eu achei aquela mágica muito legal. Foi mágico para as crianças. Uma magia do amor verdadeiro se transformou no príncipe de volta. Eu vou sonhar pra sempre! Informações: abeliaferexperience.com.br. Muito interessante. Gente, é muito legal, né? Vocês verem isso assim, é uma responsabilidade gostosa, né, Jade? Sim, é muito legal. É igual você fala, uma responsabilidade muito grande, né? Sim, mas ela é gostosa? Sim, é muito boa. O carinho que as crianças têm com a gente é assim, não dá nem para explicar, é muito, muito bom. Sim. Vamos falar do espetáculo, né? É uma experiência. Eu já vi ali, né? Tem até uma experiência gastronômica, você viu isso? Aqui em Minas Gerais vai fazer muito sucesso. Mas fala um pouco do espetáculo pra gente. É um espetáculo que junta, né? Tanto a parte do teatro quanto a parte lá do diner, que é um jantar que acontece dentro do castelo, enquanto a gente está lá fazendo a peça. É realmente, igual você falou, uma experiência. E a gente fica em cartaz aí, a gente está desde de março. Sim. E aí a gente fica em cartaz aí mais um tempo. E o espetáculo acontece de quinta a domingo. Então, a gente tem várias sessões ao longo, né, da quinta, sexta, sábado e domingo. Uhum. É uma sessão por dia, né? Não, a gente faz mais de uma. Gente, aí tem que fazer educação física mesmo. Aí depende dos dias. Tem dias que tem mais, tem dias que tem menos. Os horários até dá para olhar no site, que é abeliaferexperience.com.br. Sim. Mas é um espetáculo muito bonito. É tudo muito, muito bonito. Igual você falou, uma experiência. Mas muito bem feito. Estou vendo o figurino aqui com detalhes, né? Muito, assim, rigorosos mesmo, assim. Legal demais. E onde que está o espetáculo, Bruno? Vamos falar. Bom, a gente está lá no Del Rey, no estacionamento do Del Rey foi onde foi montado o nosso castelo, né? Porque senão não cabe, né? Porque aquele é enorme, né? Exatamente, nós estamos lá. Olha, que bacana, hein? Muito bom mesmo. E aí, eu vi ali também os pais, né? Mães, pais. Sim. Os adultos também gostam, né? Gostam bastante. E depois tem autógrafo, eles vão atrás de vocês? Como é que é? É possível? Aí, normalmente a gente não faz foto, por conta também que é muitas pessoas. Lá cabem mais ou menos 300 pessoas, então às vezes vira um pouco assim, por conta da pandemia, né? Não pode aglomerar muito, aí poderia ter um certo risco, assim, aí a gente não é possível. Não é possível. Tá bom, legal demais. Daiane, e aí, você que tem, né? Você tem crianças ou não? Já estão adolescentes? Né? Agora estão pré e adolescente já, um com 12 e a menina com 17, mas a Júlia, né? Há 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu tinha os seus 6, 7 anos, a gente chegou a ter essa experiência de participar da peça enfim, comparecer da Bela Fera. É muito legal, né? Muito as crianças realmente... E criança é sincera, a gente falava isso aqui no intervalo. Às vezes não tem um detalhe, não gostei não é igual a Bela Fera, né? É diferente. Não, e fica claro na fala das crianças, né? Teve uma que falou que ela vai sonhar todas as noites, porque ela ficou apaixonada com o amor verdadeiro da princesa, que fez com que ele voltasse a ser príncipe. Isso é muito legal, essa sinceridade, né? E, enfim, criança é tudo de bom, né? Agora, Bruno, o seu personagem, a Fera, é um personagem muito interessante, assim, né? Porque se espera um príncipe encantado, né? E aí você tem um personagem que não é um príncipe encantado a princípio, mas ele vai se transformando. Sim. Como é que é isso aí pra você, assim? Bom, é sobre o espetáculo, né? O espetáculo mostra um príncipe no início, que ele é arrogante e ele é amaldiçoado, né? Por conta dessa arrogância. Sim. E aí ele se transforma na fera, né? E aí é legal a transformação, né, dele. O menino falou que a magia ali da transformação é muito legal e tal, né? Essa parte do espetáculo é boa, hein? É, legal. E aí a parte que ele vai se transformando, né, durante o espetáculo, né, e no final volta a ser o príncipe, né? E é sobre isso, é sobre ele aprendendo a ter humildade, e aí
muda a aparência junto. Uhum. E aí, a gente está falando de comunicação não violenta, né? No primeiro momento, é muito violento, mas não é só ele que é violento, a sociedade é violenta com ele também. Né? Ele é abandonado no lugar, as pessoas não querem chegar ali, né? Tem essa coisa da maldição, né? Então tem isso também, né? A cidade, ela ajuda a construir esse mito. E ele tem que vencer isso também. Acho que é isso que as crianças têm muita empatia pela fera, assim, quando passa... É verdade. Quando eu passo assim no meio das pessoas, todas elas têm muito carinho, assim. Enfim, ninguém tem... A maioria das crianças não tem medo, não tem nada. É exatamente por isso que você falou. Você vai desconstruindo isso. São solidárias também. Aí nesse momento, assim, as crianças já têm empatia, já gostam, já querem chegar perto. Boa. Janaína, vamos entrar um pouco nisso aqui. Esse personagem da fera me chama muita atenção, não é? Porque, inclusive, foi legal que o Bruno falou que as crianças têm muita empatia com ele. Talvez até por questões de bullying na escola, né? E a fera é um personagem que ele tem bullying sobre ele o tempo inteiro, né? A gente precisa aprender com as crianças, né, a ter menos filtros. A gente cresce e começa a colocar filtro, né? Julgar pela aparência, julgar por uma escolha, seja ela, né, política, gosto, religião, e criança não, né? Criança gosta com o coração, então por isso acho que a criança manifesta com tanta empatia, né, esse carinho pela personagem da fera, né? E eu acho que a gente precisa trazer na arte reflexões como a peça traz, né? De que a gente precisa respeitar as diferenças, que a gente precisa desconstruir rótulos, que as pessoas elas podem mudar, que merece, né? Todo mundo merece uma nova oportunidade, uma nova chance. Não é porque eu errei numa situação que eu preciso estar condenado, né, a ficar no calabouço lá, a fera presa pelo resto da minha vida, isolado. Então, traz tanto aprendizado, né, para as crianças e para nós adultos, porque a gente vive hoje numa sociedade que critica muito o que é diferente, né, que busca alguns padrões que estão aí no inconsciente como se fossem os melhores padrões, sejam estéticos, seja de gosto, seja de opinião, né? E a gente tem que respeitar as diferenças e aprender com as diferenças. Então, é muito legal poder, desde pequeno, ensinar as crianças, e muitos adultos também precisam aprender, que o diferente é legal, né? Isso. E que a gente precisa respeitar as pessoas como elas são, que é um exercício de empatia. Por exemplo, nas redes sociais, todo mundo é muito feliz, né? Só posta fotos felizes, essa coisa toda. Há uma ditadura ali de um padrão de felicidade, né, Janaína? E as crianças estão nessa. De que, né, todo mundo tem que ser feliz, tem que ser perfeito, tem que ter conquistas. As pessoas não falam dos fracassos, né? Normalmente a gente patina tanto para conquistar alguma coisa, mas a rede social conta só a parte do que eu conquistei, né? Do que deu certo. E o que deu errado? A gente aprende muito mais, às vezes, com algo que não deu certo. Então, assim, eu sou super favorável a redes sociais, à internet, adoro, pratico, posto, mas também sou uma defensora de que a gente tem que ser o que a gente é, de que a gente tem que assumir as nossas vulnerabilidades, de que a gente tem que respeitar a nossa potência, mas a gente tem que também respeitar os nossos defeitos, e isso vale para a gente e para o outro, né? Muito legal o que você falou. A gente aprende muito com os erros, né? Os erros nos ensinam muito. Tem uma música do Pato Fu, Perdendo os Dentes, que fala sobre isso, né? O troféu que eu ganhei tá ali, ó, tá empoeirado ali. Mas os dentes que eu perdi, eu não esqueço, né? E isso faz com que a gente cresça também. Isso é muito importante que você está falando. Que bom, né? E assim, se a gente pensar quantos erros a gente comete e que a gente tem a oportunidade, por meio desse erro, de fazer diferente depois, de fazer melhor. Agora, se eu pego o erro, boto debaixo do tapete e escondo, eu não me permito aprender com esse erro, né? Então, a gente tem exemplos aqui de profissões que demandam, né, um nível de excelência tão grande, né, como Dayan, Jade, Bruno, e eles não acertaram desde a primeira vez. A gente não acerta. Eu também, eu erro todos os dias, né? Mas a questão é como é que eu pego isso aí e transformo, né, numa força para me ajudar a ser melhor, para contribuir mais, né? O Dayan estava falando do desafio, né, da comunicação carioca, né, comunicando com o mineiro, né? Olha que legal essa fala dele, uma fala de um lugar de vulnerabilidade, de que eu reconheço que isso é um desafio, porque esse reconhecimento faz com que ele procure melhorar ainda mais essa relação, né? Isso é maravilhoso.
Muito bom. Você me deu uma deixa para que a gente coloque o Dayan, né? Dayan, e a equipe, assim, né? Como é que vocês trabalham para que, né, vocês tenham um nível ali de respeito também entre vocês e de ajuda também, né? O desafio ele acaba sendo uma via de mão dupla, né? Tanto da minha parte como da equipe. Então, só para trazer um exemplo aqui, eu cheguei lá em 2015, né? Somos 8 hoje, mas eu já troquei praticamente todos os integrantes da equipe, porque não houve essa adaptabilidade ou por questões do gestor com o funcionário, com a gente da equipe, ou vice-versa. Isso. Então, em cima dessa premissa, a gente tem que realmente ter um limite. Então, hoje em dia, eu consigo ser um pouco menos reativo, porque essa que acho que não vou nem colocar um defeito, mas é uma característica marcante que o trabalho ele exige, né? A gente não ser reativo em todos os momentos, porque a gente erra também bastante. Sim. Eu, por exemplo, aqui na entrevista já comecei errando a naturalidade da nossa amiga Janaína, falando que ela era de Minas Gerais, ela era baiana. Então, dentro da Defesa Civil, a gente tem uma estratégia a gente chama de debrief, mas é chamado PDCA, usado muito em marketing, onde a gente revisita todas as nossas ações operacionais e a cada momento a gente identifica, a minha gola devia estar mais de um lado, mas estava do outro, ou então a roupa estava de um jeito. O equipamento. Exatamente. Então, para cada evento de chuva, a gente faz um debrief, né, que é uma análise mesmo bem sincera, né, e bem técnica, no sentido da gente poder identificar aonde a gente errou, porque se eu não souber onde eu estou errando, não tem como eu acertar. Muito bom. Então, eu sou muito dessa linha de raciocínio, que também um desafio, né, Janaína, você tentar fazer com que os seus erros não vão para debaixo do tapete, né? Então, isso é extremamente importante. Na meteorologia, né, nesse trabalho que você faz, qual que é o papel da mídia? A mídia é um parceiro extremamente fundamental para as ações de proteção e defesa civil. Digamos assim, no olhar da comunicação propriamente dita, é o parceiro mais importante, porque sem eles a nossa capilaridade ia ser muito diferente. Quando eu falo comunicação, eu estou falando tanto na linha social das mídias, né, como também da imprensa, seja no online, rádio, como no rádio, TV. Então, é um parceiro fundamental. Hoje temos estratégias dentro da Defesa Civil, com o nosso diretor de articulação institucional, onde temos um grupo que é as pontes, né? Sim. A gente precisa institucionalmente fazer as pontes. Então, dentro da Defesa Civil, no nicho comunicação, essa ponte é construída onde temos um grupo de mais de 200 jornalistas focados para trocar a comunicação com esse objetivo de alertar com antecipação os alertas, né, que são preventivos. E saber também, né, especializar, né, que esse jornalista compreenda um pouco também, né, do assunto para poder ajudar, né? Esse filtro, né, que o nosso diretor faz entre o técnico, né, que é o meteorologista, e a área de comunicação é nessa linha de raciocínio. Hoje a gente consegue perceber certas falas de textos colocados que tem muito dedo do nosso diretor de articulação no sentido de refinar o que eu passei para ele e o que ele vai repassar para a mídia. Nunca descaracterizando o técnico, mas colocando os pingos nos is para que a informação saia de forma palatável, né? E nós jornalistas somos muito generalistas, né? A nossa formação é meio generalista. Então, quando a gente pega alguns assuntos, termos, a gente precisa de uma ajuda e precisa aprender um pouco também, né? E aí a gente sente isso na prática. Hoje esse grupo ele já tem a sensibilidade de diferenciar uma chuva forte de uma chuva extremamente forte, entender que a gente emite um alerta e não necessariamente vai chover nas 9 regionais. Então, toda essa sensibilidade no ato da comunicação, no meu entender, é um ponto positivo, porque e você tem desafiador. Notado que tem melhorado a cobertura da mídia, os jornalistas? Com certeza, com certeza. A gente tem, por exemplo, o Twitter da Defesa Civil de 2015 com 14 mil usuários, hoje 2021 com mais de 150. A gente tem um Instagram que em menos de um ano cresceu 100 mil usuários. Então a gente percebe o Facebook no período chuvoso com mais de 2 milhões de iterações, não necessariamente uma curtida, mas iterações. Então, extremamente, isso não tem como voltar atrás. A tendência é só crescer. Agora, o seguinte, a gente tem uma curiosidade, quando a gente é telespectador, telespectadora, do homem e da mulher do tempo, né? Todo telejornal tem a tradicional homem e mulher do tempo.
Você nota que aquele jornalista, que ali é um jornalista, né? Ele se especializa mais, você nota que uns são diferentes de outros, aquilo contribui, aquilo ajuda, ou não, aquilo atrapalha. Como é que você vê isso, hein, Dayan? É extremamente importante no momento atual, onde a gente tem diferentes fontes de receber informação, né? É importante que o jornalista ele seja focado para aquela pasta. Então a gente percebe em alguns canais, né, onde você percebe que o jornalista está sendo treinado, entre aspas, e orientado para que a fala seja direcionada, levando em consideração o caráter técnico, às vezes para falar de um sistema meteorológico, e ao mesmo tempo passando uma mensagem, colocando uma arte, às vezes trocando uma palavra de forma que seja de fácil entendimento, porque, sinceramente, é um desafio também para a gente você falar de nuvem, algo que você às vezes não está vendo, e aí você falar de chuva, você tentar explicar que pode chover forte no bairro do Bruno e a Jade ser vizinha dele e não tá chovendo. Sim. Que às vezes tá chovendo forte numa regional e lá na outra regional o cara tá fazendo churrasco, pegando banho, tomando banho de piscina. Então essas interações são extremamente importantes nesse sentido. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui. Janaína, a gente está caminhando para o nosso final e ficou uma frase, uma fala, melhor dizendo, lá atrás do Dayan, ele falando o seguinte: olha, muitas vezes, né, eu tenho sempre muitos problemas no trabalho, mas quem me ajuda às vezes é em casa. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação. Hoje, né, no mercado de trabalho, não se distingue tanto o pessoal do profissional, ou eu estou errado? Como é que fica isso, hein, Janaína? O trabalho, ele cada vez mais ele invadiu a nossa vida pessoal, né? Seja para quem está trabalhando online ou pelas tecnologias que hoje nos colocam em contato com esse trabalho o tempo todo. Mas, por outro lado, existe um fator bem positivo, que as pessoas elas estão muito mais conscientes das suas escolhas profissionais. Então, a gente consegue refletir para fazer escolhas de carreira que estejam alinhadas com essa vida que a gente quer ter, né? E é um casamento perfeito quando a gente consegue, né, fazer esse match. E quando o Dayan trouxe, né, a questão do apoio da sua família, eu acho que isso é muito legal. A gente precisa criar uma rede de apoio. Eu falo que, assim, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser um amigo próximo, pode ser um colega de trabalho, mas aquela pessoa em que, nos momentos mais difíceis, ela está disposta a te escutar, com empatia, sem julgamento, né? Sem filtro, porque o simples fato, às vezes, de você compartilhar um desafio, de você compartilhar algo que você está vivendo e ser escutado, te ajuda a pensar sobre aquela situação, te ajuda a lidar melhor com as emoções que aquele momento está provocando em você. Então, me pedem sempre dicas. Como é que a gente desenvolve inteligência emocional, né? Isso. Que é um tema que as pessoas falam muito, né, sobre isso. E eu digo assim, perceba e fale das suas emoções. Tá bom. Encontre alguém com quem você possa dizer, olha, fiquei com muita raiva hoje. Fiquei muito feliz hoje, porque a gente falando, a gente se escuta. E a gente se escutando, a gente acolhe a emoção. Obrigado, Janaína, viu? Mais uma vez pela sua participação. Um beijo para você. Obrigado, viu? Tamo juntos. Valeu. Um beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Muito bom. Bom, Bela e Fera, muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho e vamos convidar, né, todo mundo para estar lá presente no espetáculo. Sim, muito obrigada, gente. A gente espera vocês lá no espetáculo. De quinta a domingo, a gente está em cartaz aí. Só ir lá no site para conferir os horários, abeliaferaexperience.com.br. Valeu demais. Boa tarde, eu agradeço o convite. Muito obrigado por estar aqui. Tá bom. Dayan, maravilha, né? Agora você ficou mais mineiro ainda. Obrigado, viu? Com certeza. Faltou só o cafezinho. Tem ali fora, nós vamos te servir já. E muito obrigado pelo serviço prestado, viu? O prazer foi todo nosso. Em nome da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, eu agradeço a oportunidade, desejando uma boa noite a todos os telespectadores. Muito bom. Gente, chegamos ao final. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Muito obrigado pela sua audiência e a gente continua, né, aqui no canal Viver Brasil. Continue acompanhando a nossa programação. Amanhã a gente está de volta. Valeu, sobrei. Beijo.